Vamos à primeira providência, que é a nossa oração. É através dela que nós criamos uma ponte entre o mais alto e nós, por onde transitarão as bênçãos, a assistência necessária e indispensável para o êxito da nossa tarefa. Senhor Jesus, amigo querido e incomparável, eis-nos reunidos em seu nome. Digne-se, Senhor, de comparecer à nossa reunião e de honrar-nos com a sua presença. Quanto necessitamos dela, caminha entre nós, toma assento ao nosso lado e nos abençoe. Bons Espíritos, queridos irmãos do invisível, mensageiros da paz e da luz, venham. Os senhores e senhoras que acompanham de perto os nossos desafios, as nossas lutas, as experiências de cada um de nós. Quanto às suas inspirações e proteção são necessários neste momento. Professor Eurípides Barçanufo, Serapião Ribeiro, Padre Germano, Agostinho, Vicente de Paulo, Joana de Ângeles, Anália Franco e tantos outros benfeitores anônimos, venham em nome de Jesus e de Deus assistir-nos no estudo da mensagem da noite de hoje, neste tratamento de cura das nossas almas e, consequentemente, dos nossos corpos. Pai nosso que estais nos céus, em seus nomes, bons Espíritos, de nosso Mestre e de Deus, iniciamos a nossa reunião de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. Na sequência do nosso estudo das terças-feiras, nós vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, lição de número 48, intitulada Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos, com muitas dores.
Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Não encarceres o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que os segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora, e extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite à criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Boa noite a todos, muito bom estar de volta aqui com vocês, aqui nessa casa que nos acolhe sempre de braços abertos. E hoje eu, vindo de um lugar onde o dinheiro, quer dizer, o dinheiro hoje é importante em qualquer lugar, mas estou voltando agora dos Estados Unidos, lá então você vive e respira essa importância a cada passo, né? É uma coisa assim bastante visível mesmo. E, ao mesmo tempo, admirável a maneira como eles lidam com isso. Eles são muito pragmáticos e algumas coisas a gente teria, com certeza, que aprender com eles. Aprender com o diferente sempre vai nos enriquecer mais um pouco. Mas, voltando aqui à nossa lição da noite, nos Atos dos Apóstolos, por isso que eu estou aqui com a Bíblia, que o Paulo escreve essa carta, essa epístola a Timóteo. É a primeira epístola. Eu vou ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, o trecho onde está inserido isso, para a gente contextualizar melhor. Diz o seguinte: porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada daqui poderemos levar. Ele está aconselhando o Timóteo em relação às pessoas a quem ele atende, toda aquela comunidade cristã em formação. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que é esse o trecho do estudo de hoje. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Mas tu, ó homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. E aí ele continua a carta nesses termos.
Mas quando ele diz que o homem que se entrega a essa ambição desmesurada, pelo desejo, essa cobiça, que é mais do que cobiça, é uma ganância, né? Pelo dinheiro, ele é acossado por esse desejo de ter cada vez mais e mais. Ser acossado significa ser perseguido de perto. Você abre uma frestinha e, como todos nós viemos e estamos lutando ainda contra o materialismo, que é a nossa essência ainda dominante, nós estamos tentando sair dentro do nosso campo de batalha interior por uma mudança, vamos dizer, de paradigma, para que nós possamos evoluir no nosso caminho espiritual. É importante a gente tomar cuidado com as pequenas frestas, porque abriu um pouquinho, baixou a guarda, a coisa pode realmente mudar de figura. O que sempre se diz, qualquer livro que eu pegue para estudar, para ler, para meditar, em relação à posse das coisas, é sempre uma advertência. Não é que recrimine, não é que diga, olha, não seja, você tem que fazer voto de pobreza, não é isso, nunca. É o cuidado com o apego, é o cuidado com o fato de nós podermos facilmente sermos dominados pelo desejo de possuir mais e mais. É o cuidado de nós não respirarmos o ar, como o Emmanuel fala aqui muito bem, nós não podemos assambarcar tudo, até o ar que o outro respira. O grande perigo é o orgulho aliado ao egoísmo. Eu quero tudo, mas só para mim. Eu quero muito, mas só para mim. O fato de se ter o dinheiro e utilizá-lo bem é uma alavanca poderosíssima do progresso, da felicidade, da educação, do desenvolvimento das pessoas. Agora, a gente tem que ficar de olho grande, né? No que aquilo está fazendo conosco. Daí, o Emmanuel começa a falar aqui na mensagem. Acho que eu estou muito perto do microfone, eu fico sem poder mexer, tá bom? Ele fala o seguinte, ele aconselha que a gente não encarcere o dinheiro, porque senão nós vamos nos aprisionar, o dinheiro vai nos... Ele de servo passa a ser o nosso Senhor, ele vai nos dominar. A ideia materialista, as sensações, as satisfações que o dinheiro proporciona, e nós sabemos que são muitas, vai nos dominar de tal forma que impedirá o nosso desenvolvimento. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Ele fala mais, que é uma bênção da vida, que o Senhor permite que circule, mas para o benefício de todos, não é só de alguns. O que acontece, quem é médico, por exemplo, até a gente que não é, sabe, se você começa a criar obstáculos à sua circulação, como o sangue, ele fala do sangue na comunidade, sangue é vida, e se você começa a criar obstáculos a que ele circule no seu próprio organismo, seja por todos os excessos que a gente comete, ou bebida, ou comida, ou cigarro, sei lá, a gente que eu digo, nós os humanos, nós vamos adoecer e nós vamos morrer mais rápido do que deveria. Então, o dinheiro pode ser uma bênção, sim, mas é a nossa atitude que definirá isso, a nossa atitude em relação a ele, né? Ele fala que o dinheiro mal utilizado, ele deforma os corações. Olha que palavra forte, ele deforma. Porque são pessoas boas, eu acho que todos nós somos filhos de Deus, nós somos. Não estou aqui me lembrando como é que chama o educador, que passava a partir do princípio, o francês, que todo homem é bom, na sua natureza é boa, que a sociedade é que o corrompe, né? Em parte, a gente sabe que a gente vem já com as nossas tendências e a educação ajuda que a gente não desenvolva isso ou que mude isso. Mas enfim, se a gente não conseguir esse trânsito livre
com o dinheiro, no lidar com o dinheiro, o que vai acontecer? O nosso coração adoece. O nosso coração aí, como símbolo dos nossos sentimentos melhores, como símbolo da nossa generosidade, da nossa caridade, da nossa capacidade de empatizar com o sofrimento do outro. Então, o que nós criamos são doenças terríveis, de trato prolongado, às vezes séculos, às vezes milênios, porque nós podemos olhar para a vida em torno de nós. Eu não quero trazer esses exemplos que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, e no Brasil de uma forma muito aguda, mas nós podemos olhar em torno e perceber o que acontece. As pessoas ficam enlouquecidas pelo dinheiro e pelo poder, né? E se esquecem do motivo principal pelo qual nós estamos aqui. Neste planeta, nós e em outros também, vamos falar dentro do Espiritismo, o nosso objeto de estudo e o nosso principal foco deve ser a evolução espiritual. É disso que trata, em todos os aspectos, sempre o foco é esse. Não está pedindo para você tomar conta do vizinho, né? Está pedindo para a gente tomar conta de nós mesmos e cuidarmos para que nossa evolução se faça dentro da segurança possível. Não precisa afobar, nós não vamos virar santo do dia para a noite, mas sempre. E tendo sempre a possibilidade de levantar e retomar depois de cada queda. É não desistir, é um trabalho de não desistência. E ele continua mais um pouco aqui, o Emmanuel, dizendo assim, que quando se trata ele fala de algemado, o dinheiro algemado à inteligência perversa, transforma-se numa arma destruidora. É sério, porque a pessoa ainda ajuda mais, quando ela tem a parte intelectual muito desenvolvida, ela é capaz de desenvolver sofismas que justifiquem todas as atitudes que ela está tomando. Fica mais difícil se convencer que ela está tomando o caminho errado, né? Porque se a inteligência está a serviço só de si mesmo, não vai funcionar bem. Agora, se ele é libertado do seu campo de progresso, no campo do progresso da bondade e tudo, o que acontece? Ele se converte em libertador daqueles que o libertam. Olha que coisa mais bonita. E é isso mesmo, porque a pessoa começa a atuar de um outro patamar, em que ela não se sente mais... Vamos imaginar um campo de batalha interna, vou fazer assim, como o nosso passado, não só dessa vida, mas anterior, nos puxando para os prazeres que nós tínhamos, e eram muitos, e nós fazendo uma força no sentido contrário. Nós estamos querendo atingir... Viver sem prazer, não, porque isso não é possível. Mas coisas mais sutis, mais transcendentes, coisas... O ato de ajudar o outro dá um prazer muito grande. Por que ser bom? Porque é muito bom ser bom, é muito bom praticar a bondade. Nós somos atingidos pelas energias que nós despertamos, por estarmos dentro da fluência da bondade divina. Então, isso também é muito importante. Normalmente, quando eu estou falando aqui, eu gosto muito de contar historinha no final. Mas hoje me ocorreu, quando eu estava lendo isso tudo, a história, todos vocês devem conhecer, daquele mito grego do rei Midas, né? O rei Midas era um rei bonachão, considerado um rei bonachão, e o pai dele mesmo era uma pessoa comum. Só que por uma questão de circunstâncias históricas, o pai venceu uma determinada... Ele conseguiu alguma vitória, que agora de momento eu não me lembro, e ele foi coroado rei. E o Midas era filho dele, herdou o reino e herdou a coroa e herdou o poder também. E ele foi desenvolvendo um prazer muito grande pelo dinheiro e pela posse, principalmente no caso dele pelo ouro. Ele se apaixonou pelo ouro, violentamente. E lá pelas tantas, na história dele, ele encontra um que havia sido professor do rei Bacos, Dioniso para os gregos, Baco para os romanos, do rei Dioniso, completamente bêbado, perdido na cidade.
estava doente inclusive. Ele recolheu esse mestre antigo do Bacos, do Dioniso, tratou dele e levou-o até o palácio, até a esfera onde vivia Dioniso. E Dioniso ficou tão feliz de recuperar aquele convívio que ele tinha desaparecido. Saiu na vida por uns tempos, sumiu e ninguém sabia onde ele estava. Que ele disse pro Midas, pro rei Midas: você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar. E foi nessa hora que, meio até sem pensar, ele disse assim: eu gostaria que tudo que eu tocasse virasse ouro. Para estar concedido. E ele ficou numa felicidade. A hora que ele foi pelo caminho, o primeiro ramo que ele pegou virou ouro. Aí ele foi tocando, tudo que ele via, flores e tudo virava ouro. Quando ele chegou no palácio, naquela alegria, ele pediu para que fizessem um jantar maravilhoso, luxuoso, com as melhores bebidas, comidas e tal, para comemorar agora aquilo que acontecia com ele. E aí é que começa a tragédia do Midas, porque só então ele se deu conta que realmente tudo que ele pegava virava ouro. Ele abriu mão de uma série de prazeres imensuráveis, de sentir o perfume de uma flor, de comer inclusive, de beber. E a hora que ele vai beber e que aquilo vira ouro, a filha se aproxima dele, toca para ajudá-lo, e a filha vira ouro também, uma estátua. Aí ele fica desesperado e volta e pede ao Dioniso que por favor o liberte daquilo, que ele não quer, que ele se enganou, que foi por pura avidez. E ele recomenda que ele lave a mão na água. Tem até o nome de um rio onde ele lava a mão, e que dizem que esse rio tem uma areia meio dourada. Não sei se na Grécia ou na Itália, na Grécia me parece. Tem uma areia dourada assim no fundo, que fala que foi ali que o Midas lavou as mãos para se libertar dessa tragédia, né? Desse desejo mal formulado. E que depois disso ele pega a água do rio e vai jogando em todas as pessoas que ele havia que ele havia de uma certa forma matado, porque foi uma coisa horrorosa, tirou a vida. E eu fico pensando que é isso, os nossos desequilíbrios, a nossa ambição desmedida, os nossos desejos, às vezes assim, estou falando no sentido de que nós precisamos estar atentos, viu gente? É nesse sentido. Eles nos tiram a vida mesmo, a vida que interessa, que é a vida da nossa alma, a vida interior. Isso quer dizer que a gente não vai viver fora desse mundo? Não, nós vamos comer, vamos beber, vamos passear, vamos ter fé, tudo isso. Nós podemos tudo, mas dentro de uma visão de equilíbrio. Equilíbrio, nós não podemos ficar completamente entregues a uma determinada coisa. Eu vejo os meninos hoje assim, dia e noite, é impressionante, porque perde-se o contato na hora que vai almoçar ou que vai sentar em volta de uma mesa, é um telefone que não para, sabe? Nós precisamos tomar cuidado, que hoje nós temos outras coisas que não apenas o ouro para nos distrair do nosso caminho evolutivo. Não é? Então tem hora, gente, que fecha esse celular, abaixa, tira, deixa para o lado. São detalhes que fazem a diferença, porque a nossa vida é feita desses detalhes, são os acontecimentos do dia que vão passando, né? Dentro disso ainda, aqui na Bíblia, eu me lembrei de uma outra passagem aqui de João, que vai falar sobre preocupações exageradas. É quando ele diz assim, ele falando que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como nem... Ele fala dos lírios do campo, né? Ele fala, não vos aflijais, nem digais, o que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias.
A cada dia basta o seu cuidado. Isso quer dizer que a gente vai viver como se não houvesse amanhã? Não é. Não é chutar o pau da barraca e largar tudo para o lado. Não é assim. Mas que embora a gente tenha os nossos planos e nós precisamos nos organizar para viver no mundo de hoje, com certeza. Mas nós podemos e devemos e precisamos viver o presente. Agora é o nosso presente, nós aqui. É esse o momento. Que nenhuma preocupação nos ocupe a mente nessa hora. Se a gente está presente em cada momento da nossa vida vai ficando cada vez mais cheia de significado e de beleza. Que a gente pode ver uma árvore maravilhosa e falar, nossa, que coisa linda. Pode parar ao encontrar um amigo, trocar um abraço. Pode ouvir uma música que veio de longe e ter uma emoção bonita com aquilo. Nós vivemos num mundo de surpresas preparadas para nós, para o nosso benefício. Nós precisamos adquirir esses olhos de ver, os ouvidos de ouvir, sabe? Porque está tudo aí, está solto para a gente. Agora, temos uma natureza ainda bastante materialista e que muitas vezes reage contra a nossa vontade de caminhar no sentido de uma coisa mais duradoura, que no caso seria a nossa evolução espiritual. Eu tenho aqui também, ajudando a nossa reflexão, eu fiquei pensando sobre a forma da gente orar para conseguir essas coisas, né? É luz, pedir luz para ver o caminho, né? E pedir força para resistir a esses apelos, que são lembranças muito prazerosas. Quando a gente... O que é a tentação? A tentação é exatamente isso. Você já sentiu esse prazer antes. Você sabe como é que é. E aquilo te puxa mesmo, porque você quer sentir aquele prazer de novo. Por isso que é difícil, por exemplo, quem para de fumar é difícil, porque deixar os vícios, voltar ao caminho do equilíbrio é complicado. É complicado porque a nossa natureza, ela veio viciada e com mais compreensão, com consciência, nós estamos conseguindo passar para um outro estágio, um estágio melhor. O Emmanuel, ou André Luiz, esse livrinho aqui é maravilhoso, Memórias e Reflexões, é uma coisa, momentos de reflexões. Ele vai falar sobre o materialismo, uma frase, uma coisinha simples, quer ver? Primeiro ele fala sobre a Terra. A Terra é nossa escola e nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Porque aqui é a saída para que nós vivamos uma vida de ascensão espiritual. Direitinho. Fraternidade, auxílio. E ele completa dizendo sobre o materialismo: não nos iludamos a respeito das nossas tarefas. Olha só, essa primeira frase já me fez ficar assim, bem pensativa. Porque muitas vezes a gente sobrecarrega a nossa mente com coisas que eu tenho que fazer. Certo, algumas são imprescindíveis, precisam mesmo ser feitas. Mas existe uma overdose de coisas, gente. Eu tô pensando na minha vida, talvez não sirva para vocês, mas às vezes eu pego tantas coisinhas para fazer, mas tantas, que eu não dou conta e fico numa ansiedade. Para quê? São coisas perfeitamente assim, dispensáveis. Elas podem ser feitas em outra hora, elas devem até ser feitas, mas elas não têm caráter de urgência. Nós precisamos saber montar, não sei, uma agenda para a gente, escrever aquilo, e não fica pensando na hora de dormir não, põe no papel, amanhã eu vou resolver isso, pronto, acabou. Quem chega em casa com a família, se dedique a um filho, ao neto, ao companheiro, à companheira, sabe, convivência, porque isso é que alimenta a nossa alma, é esse afeto trocado. É isso que faz a gente viver, é isso que não nos deixa amíngua, né? Que nos deixa saudáveis. Então, não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz
no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Nós precisamos fazer, sim, mas a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se como? Em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Isso é um deles falando, ou é o Emmanuel, ou é o André Luiz, que são os autores espirituais desse livrinho. A receita está dada. Agora, ela é aplicada com as características individuais, porque cada um sabe de si, sabe onde é que tem que mudar, onde tem que melhorar, o que precisa fazer. Pela vontade de Deus, nós estamos todos colocados com as pessoas que nós temos que conviver, e nós atraímos na rua. Não estou falando nem mais aqui do nosso grupo familiar ou de trabalho. Eu estou falando das coisas que acontecem fora de casa, né? De uma pessoa às vezes mais agressiva, outro dia eu estava na padaria, uma menina passou na minha frente, entrou assim, frente-feira. Aí eu falei, você estava atrás de mim. Ela disse assim para mim, a senhora também fica aí parada? Eu comecei a rir, porque como é que eu vou discutir com uma pessoa assim, né? Eu falei, é um ponto de vista, e deixei quieto. Mas é assim, e eu não sou boazinha, nunca fui boazinha, mas se eu já estou podendo rir desse tipo de coisa, eu já acho que é uma vantagem, é um avanço. E assim a gente vai indo, né? Agora, terminando a nossa reflexão, eu quero contar uma história que eu já contei uma vez aqui, mas eu vou repetir, que eu acho ela maravilhosa. Um certo dia, ia uma senhora pobre, com uma criança no colo, passando em frente a uma caverna, quando ela ouviu uma voz assim, entre, pode entrar e pegar tudo que você encontrar, mas presta atenção, você tem 8 minutos, depois desse tempo a porta se fechará e não abrirá mais, não esqueça do que é principal. E ela entrou. Assim que ela entrou, ela ficou deslumbrada com o brilho das joias. Então ela colocou a criança no chão, pegou o avental e começou a pôr. E a voz repetia de tempos em tempos, só 8 minutos, não se esqueça do principal. E ela continuou naquilo, e 8 minutos, não se esqueça do principal. Quando o tempo esgotou, ela saiu correndo da caverna e a porta se fechou. E aí ela lembrou que tinha deixado a criança lá dentro. Quer dizer, a satisfação que ela teve durou 8 minutos. Agora, o desespero para uma vida inteira, né? Então, nós temos um tempo de vida aqui. E um tempo, gente que estuda doutrina espírita sabe, mas qualquer religião fala disso, que é um tempo, é um episódio, é um capítulo de novela, de uma novela que vem acontecendo, aí vai acontecer ainda um tempo, né? É uma fração. Vamos fazer força para não esquecer o principal, né? Acho que é isso.